E aí pessoal, tudo bem? Continuar a revisão aqui, parte 2 do constitucional. Vamos lá. Nacionalidade. Vamos ver quem é brasileiro nato, quem é brasileiro naturalizado. Como funcionam as condições aqui. Bom, para ser nato, ou nasceu aqui, mesmo que seja filho de estrangeiro, desde que não estejam a serviço do seu país, ou nasceu fora, desde que seja filho de pai ou mãe brasileiro. E aí, um deles a serviço do Brasil, ou se não estiverem a serviço, desde que registrem no consulado brasileiro, ou a pessoa que nasceu no estrangeiro, que pretenda ser brasileiro nato, venha morar aqui e após a maioridade faça a opção pela nacionalidade brasileira. Beleza? São as hipóteses de aquisição de brasileiro nato. Agora, naturalizado, ela pode ser ordinária ou extraordinária. Os naturalizados são estrangeiros que querem virar brasileiros, né? Então, vamos lá. Ou ele preenche o requisito do Estatuto do Estrangeiro, Direito Internacional, ou ele vem de país de língua portuguesa, Angola, Açores, Goa, Timor, e aí vai. Se você veio do país de língua portuguesa, que fala língua portuguesa, para você, requisito é simplificado. Basta 1 ano de residência ininterrupta no Brasil e idoneidade moral. Atenção que idoneidade moral está aqui e não na próxima hipótese que a gente vai ver. Vamos lá, é possível também qualquer estrangeiro, se ficar morando aqui por mais de 15 anos sem condenação penal, é aqui o X da questão, ó. Não pode confundir idoneidade moral, que é o requisito aqui de cima, com condenação penal que é aqui embaixo, tá? Mais de 15 anos sem condenação penal, tem direito de requerer a condição de brasileiro naturalizado, tá? Português equiparado, se tiver reciprocidade no Brasil, tem direitos de naturalizados no país. E, havendo perda da nacionalidade, as hipóteses são cancelamento da naturalização por atividade nociva ao interesse nacional ou aquisição de outra nacionalidade. Essa se aplica tanto para nato quanto para naturalizado. Salvo se ele adquiriu uma originária da lei estrangeira, ou seja, se ele for nato de outro país, ou se for imposto para ele como condição para permanecer no território ou exercer direitos lá, que ele se naturalizasse, tá? Caso aconteça uma dessas duas hipóteses aqui, não vai perder, mesmo adquirindo outra nacionalidade. Não estando numa das duas exceções, você, sendo nato ou naturalizado, perde a condição, tá? Antes de mudar de tema, cargos privativos de nato não estão aqui. Eu também não sei como escrever nesse slide, nesse material aqui, infelizmente. Se não tinha bonequinho, tinha escrito aqui, tudo aqui. Mas não consigo, então vai ser assim mesmo, falando, vai ouvindo então. Cargos privativos de nato. Então, quais são os cargos que só nato pode ocupar? E aí, naturalizado não pode, e português equiparado também não pode, que o português é equiparado a naturalizado, certo? Então, vamos lá. Primeiro, presidente da República e vice. Segundo, presidente da Câmara, e aí presidente do Senado, e aí ministro do Supremo. Oficiais das Forças Armadas, oficiais da carreira diplomática, e ministro da Defesa. Beleza? Guardem esses cargos aí, tá? Avançando para direitos políticos, capacidade ativa, votar. O voto é obrigatório 18 a 70, facultativo, analfabetos 16 a 18, maior de 70, proibido para estrangeiros e conscritos. A capacidade passiva é para ser votado, então tem que preencher condições de elegibilidade e não ter nenhuma causa de inelegibilidade. Vamos lá, condições de elegibilidade. Tem que ser brasileiro, em regra, tem que estar no gozo de direito político, tem que estar listado, tem que ter domicílio na circunscrição e tem que estar afiliado a partido político. Além disso, tem que preencher uma das idades de acordo com o cargo. 35 anos, presidente e vice-senador, 30 governador e vice, 21 deputados, federal, estadual, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz, 18 vereador. Além disso, não pode estar presente em nenhuma causa que torne a pessoa inelegível, que são absolutas, os analfabetos inalistáveis, e relativas, que se aplicam só a chefes de executivo, proibindo de se reeleger por mais de um período sucessivo, chamada funcional, ou proibindo seus parentes de se elegerem no território da sua jurisdição, e ela é chamada reflexa. Tem uma exceção aqui, salvo se o parente já é titular de mandato eletivo, desculpa, e candidato à reeleição. Ok? Então é isso aí. Perda de direito político, quando for cancelada a naturalização por sentença transitada, se eu não sou mais brasileiro, não tem como ter direito político, ou recuso de cumprir obrigação a todos impostos, ou alternativa. Essa é a hipótese da escusa de consciência, né? A doutrina se divide
colocando essa hipótese uma hora em perda, outra hora em suspensão. José Afonso da Silva encabeça a corrente majoritária, que entende pela perda, tá? No direito constitucional. Suspensão são 3 casos: incapacidade absoluta, relativa a não, condenação criminal transitada julgada enquanto durar os efeitos, e improbidade administrativa. São hipóteses de suspensão dos direitos políticos. Federação, vamos lá. A federação se compõe de União, Estados, DF, municípios. Detalhe importante, os territórios não integram a federação. Territórios não integram a federação. Se forem criados, o Brasil não tem hoje, mas se forem criados, eles vão pertencer à União, tá bom? É uma observação interessante para vocês saberem para a prova, de repente. Para criar Estado, a mesma regra vale para o território. Basta plebiscito, consultar a população interessada, e lei complementar federal, criando o Estado ou o território. Para município, a lei complementar federal vai prever o período, vai ter que haver estudo de viabilidade municipal, além disso, consulta prévia à população interessada através de plebiscito, e lei estadual criando o município. Competência legislativa se refere à competência para legislar, e ela pode ser privativa da União ou concorrente. A competência administrativa é para prestar serviço público, ela pode ser exclusiva da União ou comum, tá? Na competência privativa, tema importante, é possível a lei complementar federal autorizar os estados, e aí por lei estadual, legislar sobre questões específicas da matéria privativa da União, tá? Na competência concorrente, cabe à União editar normas gerais, estados e municípios suplementam a norma geral federal. Não havendo norma geral federal, os estados têm competência plena para fazer a lei geral e específica. Havendo superveniência da lei federal sobre normas gerais, a lei estadual fica suspensa, a eficácia dela não é revoga, suspensa a eficácia naquilo que for contrário à lei federal, ok? Passamos ao próximo bloco da revisão. Um abraço.